Todos nós conhecemos essa oração. Talvez tenhamos aprendido ainda crianças. Talvez já a tenhamos repetido em momentos de fé, medo, dor ou esperança. Pai nosso que estais nos céus. Mas será que entendemos o peso dessas palavras? Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não entregou apenas uma sequência de frases. Ele revelou o coração de Deus. Mostrou que a oração começa com relacionamento, passa pela rendição, alcança nossas necessidades, cura nossas feridas e nos conduz à dependência do Pai. O Pai Nosso não é uma oração para ser apenas decorada, é uma oração para ser vivida. Hoje, vamos olhar novamente para essas palavras tão conhecidas e permitir que elas nos ensinem a confiar, perdoar, depender e descansar em Deus. Porque antes de qualquer pedido, existe um Pai. E antes de qualquer resposta, existe um coração que se volta para Ele. Hoje nós vamos então conversar sobre o Pai Nosso, não é? A oração do Senhor, talvez a oração mais conhecida no mundo. Partindo do princípio que todo cristão deve orar, faz parte da vida cristã a oração, não é? E que infelizmente muitos cristãos não oram, não é? Como deveriam no sentido de frequência, de relacionamento, de qualidade. Eu quero falar de oração e especificamente de como orar, porque o Pai Nosso apresentado por Jesus foi apresentado diante de uma pergunta. Os discípulos perguntaram para Cristo como eles devem orar. E Jesus então ensinou o Pai Nosso. Então o Pai Nosso, ele não é uma reza mecânica que nós simplesmente repetimos como um mantra. Ele é como um guia. Ele é um caminho apresentado por Jesus para nós aprendermos a ter a consciência correta a respeito da oração, a respeito do reino de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo. O Pai Nosso, ele vai nos ensinar então, primeiro, a quem nós oramos, o que deve vir em primeiro lugar em nosso coração e como nós devemos levar nossas necessidades, nossos pedidos até Deus. E aqueles que estão com suas Bíblias aí, abram Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem está sem, pode acompanhar pelo projetor, para que nós possamos ler o Pai Nosso e então refletir na oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Ele não consegue ler o Pai Nosso sem ler no ritmo que a gente fala, né? Como se estivesse mesmo orando, né? Bom, deixa eu fazer uma rápida oração. Senhor Jesus, nos abençoe na tentativa de entender e refletir na sua palavra, que nós possamos, Senhor, ser abençoados por Ti e transformados. Senhor, que a Tua palavra possa mudar as coisas de lugar dentro de nós que precisam ser mudadas e tirar das nossas vidas aquilo que deve ser tirado, Pai. Que nós possamos ter a consciência correta a respeito do Teu reino e do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. A primeira parte do Pai Nosso é a quem oramos, não é? O Pai que nos recebe. O Pai Nosso começa como, então, Pai Nosso que estás no céu. A forma como a oração que Jesus nos ensina inicia, né, chamando Deus de Pai, é muito mais profundo talvez do que nós imaginamos quando nós lemos. Tá? Primeiro, é importante entender que todos aqueles que
pertencem a Cristo, que creem na sua morte, na sua ressurreição, recebem então o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é? E esses então são ensinados por Jesus a chamar Deus de Pai. Isso é extremamente significativo porque as pessoas têm várias visões, muitas vezes distorcidas a respeito de Deus, não é? E de como deve ser o nosso relacionamento com Ele. Muitas pessoas encaram o momento da oração como se fosse um funcionário que está chegando diante do chefe, né, da empresa, né, e se perguntando, não é, a si mesmo: será que eu tenho trabalhado e feito o suficiente para que o meu chefe me atenda, né, para que ele ouça aquilo que eu preciso, para que ele pague meu salário? Não é? Uma conversa que já começa tensa, não é? Outros chegam diante de Deus como um réu que foi acusado e se encontra culpado. Então é como alguém que chega diante de um juiz, um criminoso, não é? Cabeça baixa, encolhido. A oração é feita com medo, não é? Como se Deus estivesse esperando nossa próxima falha para nos torturar, para nos, enfim, amaldiçoar de alguma forma. Não é? Outros encaram a oração, o relacionamento com Deus, como um relacionamento baseado na sua própria performance, ou seja, eu preciso provar para Deus que eu mereço a atenção dele. Não é? Então essa pessoa é aquele tipo de pessoa que, se durante a sua semana ela conseguiu jejuar, falar de Cristo para outros, ela esteve na igreja, participou das coisas, enfim, foi firme nas tentações e venceu o pecado, ela entra em oração com o peito estufado, como alguém que agora eu mereço, não é? Eu fiz por merecer para agora falar com Deus, não é? E o contrário é verdadeiro. Às vezes uma pessoa, quando ela falha, ela cai na semana em pecado, quando ela falha nos seus compromissos com a igreja, enfim, quando ela comete erros, ela tem vergonha de chegar diante de Deus, porque ela acredita que de alguma forma ela não merece, não é? Que Deus dê atenção para ela, e Deus então não vai dar atenção para ela. Enfim, existem diversas posturas que as pessoas têm ao procurarem por Deus, porque tem uma versão distorcida, uma visão distorcida a respeito da oração e do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, o momento de conversar com Deus, que é a oração, que deveria ser um momento de descanso, um momento de restauração, acaba se tornando quase que um fardo em nossas vidas, um momento tenso, um momento de medo, um momento de eu faço porque é a minha obrigação, não é? Perdendo completamente a essência e o propósito da oração. Por isso que quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele está estabelecendo aqui uma postura, não é? Diante do Senhor, vocês são filhos, não é? Então, entenda, um filho não precisa montar um discurso perfeito para falar com o pai dele, não é? O filho, ele vai diante do pai e ele sabe que vai ser recebido porque ele é filho, não é? Ele chega porque ele é filho, ele fala porque ele é filho, não é? Ele pede porque ele é filho. A oração cristã, então, ela começa com a postura e entendimento de que nós somos filhos de Deus. Nós não estamos tentando provar um tipo de valor, algum tipo de merecimento. Também não estamos diante de um juiz que está ali para ser um carrasco em nossas vidas, nem um chefe, não é? Espiritual. Nós somos filhos, não é? E filhos, eles simplesmente entram na presença do Pai, porque é Pai, não é? É um relacionamento. Às vezes eu vejo na televisão grandes líderes, né, políticos, presidentes, né, reuniões e ninguém entra. Para entrar é um ritual rigoroso. Os filhos passam reto. Que é filho, né? É o pai. Eles simplesmente entram. Então veja como o ato de nós estarmos diante de Deus, quando nós entendemos que Ele é Pai, se torna algo leve. Na verdade, até esperado, nós estamos ansiando estar na presença do Pai. Mas Jesus não apenas ensina que Deus é Pai, Ele ensina que o Pai, Ele é nosso.
se em Cristo eu posso chamar Deus de Pai, em Cristo eu também descubro que eu não sou filho único. Eu sou um, né, dos infinitos e incontáveis filhos de Deus. É importante você compreender isso, porque o próprio Deus ele não é solitário. Deus ele vive em comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é? Esse grande mistério que a Bíblia nos apresenta, que é a Trindade. E uma vez que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, não faria sentido nós sermos singular, individuais. Nós carregamos também a imagem e a semelhança no que diz a respeito de não sermos solitários, não sermos sozinhos. Então, quando nós somos salvos e recebemos o direito de chamar Deus de Pai, nós somos colocados dentro de uma grande família espiritual. E agora, então, deve existir em nosso coração uma consciência do coletivo, não é? Que nós fazemos parte de uma grande família. E todos sabem que o integrante de uma família, ali existem deveres e responsabilidades, certo? Dentro de uma família existem deveres e responsabilidades. Então, desde o início, o Pai Nosso também vem confrontando o egoísmo e o individualismo do ser humano, que essa é uma marca, né, inerente. O nosso ego, nosso individualismo, né, ele infelizmente é uma marca registrada do pecado e que transborda para a nossa vida de comunhão na igreja e muitas vezes transborda também para a nossa oração com Cristo. Então Jesus, logo de início, ele está confrontando o individualismo, não é? O singular, e ele está trazendo para nós a consciência de que nós somos uma grande família, uma grande família. E ele completa dizendo que é o Pai Nosso que estás no céu. O estás no céu, querido, não é alguma forma de dizer que Deus está longe de nós. Significa, não é, uma figura de poder, alguém que está acima de tudo e de todos. Não é? E também é um paralelo muito interessante, porque os pais da terra, não é, eles são falhos, eles erram, eles não sabem de tudo, eles não podem tudo. Não é? Mas o Pai nosso que estás nos céus, ele não falha, ele não erra, ele pode tudo, ele sabe tudo. Então ele é o Pai perfeito, é um Pai ideal, alguém a quem nós podemos confiar 100%. Porque ele não apenas sabe aquilo que nós precisamos, mas ele tem aquilo que nós precisamos e nos leva até lá. Então é um paralelo também muito grande aqui entre a diferença, não é, do Pai celestial e da figura paterna que muitas vezes é manchada para as pessoas, certo? Então, veja como que numa pequena frase do Pai Nosso, não é, nós já temos, não é, significados profundos e ensinos profundos que nos levam a refletir, não é? Ele é o nosso Pai, por isso nós podemos chegar com confiança. Ele é o Pai Nosso, eu faço parte de uma família espiritual, e Ele está no céu, Ele é o Pai perfeito, não é? Pai Nosso que estás no céu. Veja como a oração de Jesus, ela tem muito mais do que aquilo que aparenta ter numa rápida, não é, passagem por ela. Bom, depois então de Jesus nos mostrar a quem nós oramos, Ele vai nos ensinar a respeito daquilo que deve vir em primeiro lugar em nosso coração, não é? Que é o nosso ponto 2, o que vem em primeiro, o nome, o reino e a vontade. Então, entenda a sequência que Jesus está dizendo aqui, está criando, nos ensinando a orar. Antes de Jesus dar o espaço para que nós possamos fazer os nossos pedidos, não é? Falar das nossas necessidades, falar das nossas lutas, falar das nossas vontades, Ele nos mostra que os pedidos do reino do céu devem vir em primeiro lugar. E você vai reparar que, então, a partir daqui, o Pai Nosso ele se divide em duas partes. 3 pedidos a respeito do reino de Deus e depois 3 pedidos a respeito das nossas próprias vidas. Tá? Os 3 pedidos a respeito do reino de Deus é que o nome de Deus seja santificado, que o teu reino venha e que tua vontade seja feita, não é? Assim na terra como no céu.
Isso é necessário que você entenda isso. Porque se nós não tivermos essa consciência de que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, a nossa oração rapidamente descamba para uma oração, de novo, egoísta, individualista. Nossa oração se torna como se fosse uma lista de compras, não é? Uma lista de pedidos. Jesus é um Papai Noel e eu posso pedir os presentes que eu tanto sonho, não é? Porque Ele vem não apenas em dezembro, mas Ele pode me dar presentes todo dia. Então nós vemos Jesus como apenas um facilitador dos nossos sonhos e desejos e pedidos individuais, não é? Então, infelizmente, talvez você, olhando agora para os seus momentos de oração, você perceba que suas orações se resumem à lista de pedidos, não é? Deus resolva esse problema, abra essa porta, mude aquela pessoa, tire essa dor, não é? A oração é somente a respeito da minha vontade e dos meus pedidos, não é? Agora entenda, não que pedir a Deus seja errado e não que esses pedidos também sejam pecaminosos. Muitos dos nossos pedidos são legítimos, são pedidos justos, não é? O problema é que muitas vezes nós reduzimos a oração apenas a isso. A oração se torna apenas uma lista de pedidos, onde Deus não está no centro. Deus, Ele é apenas uma ferramenta para realizar meus desejos, né? Deus é como se fosse o gênio da lâmpada que eu descobri. E todas as vezes que eu quero alguma coisa, eu vou lá e chamo o meu gênio da lâmpada para que ele possa me entregar meus sonhos, meus desejos, etc. Então, todos nós aqui temos que ter a consciência que, em primeiro lugar, vem o reino. Afinal de contas, o grande propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra ainda é para que o reino de Cristo se expanda, para que mais pessoas sejam salvas, transformadas e que nós possamos refletir Deus em nossas vidas. Esse é o principal propósito. É o principal propósito. Então, o primeiro pedido a respeito do reino é: santificado seja o teu nome. Isso é um pedido a respeito de Deus. Santificar o nome de Deus é sobre o desejo que nós devemos carregar de que o nome de Deus seja conhecido, honrado, que o nome de Deus seja exaltado através da minha vida. Ter o desejo íntimo, de orar a Deus, pedindo de fato para que Deus, através da minha vida, que o teu nome seja santificado, que eu possa expressar a honra, a glória do Senhor na minha vida, para que eu seja essa placa ambulante, para quando as pessoas me verem, elas olhem automaticamente para o Senhor, elas entendam quem o Senhor é na minha vida. E quando esse desejo é verdadeiro, automaticamente ele vai transbordar das nossas vidas, ele vai alcançar pessoas, não como um peso e uma obrigação, do tipo assim, não, eu preciso evangelizar pessoas, eu preciso falar de Deus para as pessoas, não. Simplesmente transborda, porque você está cheio disso. Tem um dito popular que é o coração, a boca fala que o coração está cheio, não é verdade? E de fato é. Nas suas conversas, durante os dias, repara, você fala daquilo que você está cheio, daquilo que tem tocado o teu coração, daquilo que tem mexido na sua vida. Então, se nós estamos numa grande jornada, onde nós estamos desejando que o nome de Cristo seja santificado a partir de nós, e nós possamos expressar toda a honra e a glória do Senhor, automaticamente isso será transbordado e fará parte da nossa vida, fará parte das nossas palavras, fará parte das nossas ações. As pessoas ao redor, quando elas experimentarem a nossa vida, elas vão sentir o gosto de Jesus. O gosto de Jesus. Eu gosto dessa ideia de experimentar, A Bíblia fala sobre o fruto, frutos do Espírito. Então, eu creio que, às vezes eu olho para as pessoas como se elas fossem, de fato, vamos dizer assim,
alimentos. Tem pessoas que são muito amargas, pessoas que estão azedas, algumas estão podres. Outras têm um gosto doce, né, suave. E eu creio que nós devemos ter o gosto de Jesus, o sabor de Jesus. O segundo pedido, ele é uma continuação direta. Venha o teu reino. Então, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Um anseio da nossa parte pelo reino de Deus. Como que o reino de Deus vem para a terra? Através dos seus filhos. Nós somos aqueles que são embaixadores do reino do Senhor. Então nós somos aqueles que trazem a cultura do nosso reino. Então, por exemplo, se você já teve a oportunidade de entrar numa embaixada de outro país aqui no Brasil, você vê que dali para dentro é outra cultura, é outra realidade, é outro linguajar. E se você já conviveu com pessoas de outros países, eu, por exemplo, eu já morei com japonês, alemão, americano, holandês, eu morei com bastante pessoas. São totalmente diferentes, eles trazem consigo suas culturas, seus gostos, seus sabores, suas prioridades, porque de alguma forma eles estão representando o reino de onde eles vieram. O cristão, ele é o embaixador do reino ao qual ele pertence. E quando nós oramos, venha o teu reino, quem está trazendo o reino do Senhor? Nós. Através do Espírito Santo, é óbvio, mas é através de nós que o reino vai se estabelecendo. É como se no lugar onde nós chegássemos, seja dito, o reino de Deus chegou comigo. Eu trago uma cultura diferente, eu trago um linguajar diferente, eu trago prioridades diferentes, o meu discurso é diferente. Eu faço parte de outro reino, que um dia se estabelecerá por completo aqui. E nós ansiamos pelo dia que o nosso reino chegará por completo. Porque Deus já opera, o reino de Deus já opera sobre a face da terra hoje, mas ainda há choro, há injustiça, há lágrimas, há morte, há doenças. Mas um dia Cristo acabará com o pecado, e ali não existirá mais morte, doença, choro, sofrimento. É o dia que o reino será implantado 100% aqui na terra onde nós vivemos. Então nós estamos trazendo esse reino, ansiando por esse dia. E essa perspectiva de futuro, a promessa, nos dá força e sentido para nós continuarmos vivendo o reino hoje. Porque, de fato, nós somos um membro desse grande corpo que está trazendo o reino do Senhor. Eu sou um agente de transformação. Eu não sou alguém neutro sobre a face da terra. Eu tenho lado. Eu tenho um lado. Então venha o teu reino, Senhor, que através de mim o seu reino seja colocado, que onde eu pisar a planta dos meus pés, ali as pessoas entendam, o reino de Deus chegou. Existe um representante ali do reino celestial, que as pessoas possam ter essa visão de nós, e não nos confundir com habitantes de outros reinos. Então, de novo, um pedido a respeito do reino. E o terceiro pedido dessa primeira parte do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entenda que um pedido ele é ligado ao outro, porque se eu desejo santificar o nome de Cristo, e Ele seja santificado através da minha vida, se eu desejo que o reino de Deus seja implantado e eu faço parte desses que estão trazendo o reino de Deus, é óbvio que eu quero que a vontade dele seja feita em minha vida. É como se fosse uma escala, né? Um pedido se liga ao outro. E aí nós chegamos na questão mais profunda, que é o coração. Porque infelizmente, queridos, não basta nós dizermos que nós queremos que o nome de Deus seja santificado. Não basta nós dizermos que nós queremos que o reino de Deus seja implantado. Porque infelizmente muitos cristãos apenas dizem. Apenas dizem. O grande ponto é, na prática da sua vida, esses desejos são reais nas suas ações, no seu dia a dia. Esses desejos que você professa, eles se tornam ações?
não é? Eles se tornam ações. Eu quero a vontade de Deus, ou eu quero apenas que Deus abençoe a minha vontade? Essa é uma questão que nós devemos diariamente, né, refletir. Eu estou de fato buscando a vontade do Senhor, ou eu estou buscando Deus para que Ele faça a minha vontade na minha vida? Porque, infelizmente, muitas orações também elas descambam para nós, ao invés de chegarmos, né, de forma errada, obviamente, enxergar Jesus como chefe, nós somos o chefe agora de Deus. Né? E nós chegamos com as ordens do dia. Senhor, hoje eu preciso de 2 doses de promoção no trabalho, né? Preciso também de uma dose de grande amor, me sinto solitário, né? Me apresente alguma pessoa. Né? E nós então nos colocamos como alguém que quer mandar em Deus e que Ele realize nossas vontades. Não é? Então, aqui nós começamos a entender o porquê lá no início Deus estabeleceu que a nossa postura é de pai e de filho, e que Ele é o Pai nosso que está nos céus. Porque eu só vou entregar de fato a minha vontade, ou seja, dar tudo para Deus e que Ele realize a sua vontade na minha vida, se eu confio que Ele de fato é poderoso, amoroso e capaz de fazer por mim aquilo que eu nunca poderia fazer. Então eu confio ao ponto de entregar tudo a Ele, quando Ele é meu Pai. Quando Ele é meu Pai. Por isso, seja feita a tua vontade, é confiança. Não é? É a confiança em Deus. É dizer, Pai, eu não sei de tudo, eu não vejo tudo e eu não controlo tudo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor sabe de tudo, o Senhor vê tudo e o Senhor controla tudo. E eu confio então que a tua vontade é melhor para a minha vida e eu quero viver a tua vontade na minha vida. Então veja, a oração, ela não é nos apresentada como um instrumento pelo qual nós tentamos manipular Deus para fazer a nossa vontade. O que nós tentamos, não é, barganhar com Deus para que a nossa vontade chegue no céu. A oração é o caminho contrário, é o meio pelo qual Deus transforma o meu coração para que a vontade dele chegue aqui na terra. Então, através da oração eu sou transformado, eu sendo transformado, a vontade de Deus vai chegando na terra através da minha vida. Chega na minha vida, transborda e alcança as pessoas. Então veja, até o momento o Pai Nosso é primeiro o nome do Pai, depois o reino do Pai e a vontade do Pai. Então buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Antes dos meus pedidos, antes das minhas vontades, Jesus está me mostrando a postura e a consciência que eu devo de ter. Nas nossas vidas, o reino vem em primeiro lugar. O reino é absoluto. Nós não podemos esquecer do motivo pelo qual Deus nos dá vida aqui na terra. Nós somos trabalhadores do reino, embaixadores do reino. E o reino, ele é a prioridade. O reino é a prioridade. E quando Jesus nos ensina a orar, então ele está calibrando o nosso coração, ele está nos dando essa consciência. Não se esqueçam a quem vocês pertencem. Não se esqueçam, não é, qual é o reino de vocês. E ele vem em primeiro lugar. Não é? Ele vem em primeiro lugar. A partir daí, então, Jesus ele vai nos mostrar e falar a respeito das nossas necessidades, perdão e livramento, que é o nosso ponto 3. O que levamos ao Pai, nossas necessidades, culpas e lutas. Não é? O versículo 11 até o 13, dá-nos o pão para este dia, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O amém a gente coloca aqui de força de expressão.
Então, depois de Cristo criar a consciência de que Deus é o centro das nossas vidas, o reino vem em primeiro lugar, Ele nos ensina a fazer os pedidos. Não é? Agora é o momento onde você abre o seu coração e fazem pedidos a Deus. Não é? Mas entenda, uma vez que o teu coração foi calibrado, a tua consciência foi consertada, quando nós fazemos nossos pedidos a Deus, nosso ego está controlado, percebe? A oração não foi reduzida a apenas pedidos egoístas. E os meus pedidos agora também, eles estão sendo transformados através da consciência do reino. Então perceba, quanto mais você conhece a Cristo, muitas vezes os seus pedidos de oração começam a mudar. Muitas vezes o seu pedido de oração começa a mudar, porque é consciência. A oração, você começa a ver a oração com os outros olhos. Irmãos, é como uma criança, sabe? Você sabe o nível espiritual da pessoa, não é que você sabe, mas você tem uma boa ideia quando você ouve ela orar. A oração das pessoas denuncia o nível espiritual delas, a consciência espiritual delas. Não é? Uma criança, não é? Igual eu lá, não é? As minhas crianças, né? Os nenês quando eles choram, não é? Quando eles querem a mãe, eles choram. Quando eles querem mamar, eles choram. Não é? Quando eles querem dormir, choram. Não é? Quando eles estão acordados, eles choram. Não é? A Zoe, ela já fala. Então, é o dia inteiro. Mãe me dá aquilo. Mãe, me dá isso. Pai, eu quero isso. Pai, compra aquilo. São crianças, cara. Elas não têm uma consciência ainda do todo, do coletivo, da casa. Elas não têm ainda a consciência das responsabilidades que ela tem dentro daquela casa, da família, de que as coisas custam dinheiro. Elas não têm a consciência dessas coisas. Então, dentro da sua imaturidade, elas só sabem pedir. Então, criança pede, cara. Elas pedem o dia inteiro, vocês sabem disso. Toda hora está pedindo alguma coisa. Não é? E você fala, vamos fazer um passeio no shopping, você pensa duas vezes, por quê? Porque você vai ter que ficar o passeio todo falando não e tentando convencer seus filhos que não dá para comprar tudo aquilo. Não é? Corta o corredor que tem a loja de brinquedo. Não é? Estratégias aí, vocês sabem, né? E tudo bem, são filhos, nós amamos e da forma dele eles nos amam ainda. Mas, entenda, é imaturo. É imaturo. Não tem consciência. É plena. A partir do momento que os filhos começam a crescer, e se tornam adultos, e assim, maduros, conscientes da responsabilidade que eles têm para com a família, para com os pais e vice-versa, quando vai até o pai, não é mais muito sobre pedir, é mais sobre relacionamento. É sobre mais eu quero ficar com meu pai, eu quero ver meu pai, eu quero tomar um café com meu pai, eu quero levar um presente para o meu pai, né? Eu sei que ele gosta disso, percebe? A coisa muda. Você ainda pode fazer pedidos, né? O adulto ainda faz pedidos para o pai, mas não é mais sobre isso, né? Não é mais sobre isso. Muitas vezes é sobre nós queremos agradar o pai, sobre nós ouvirmos os pedidos dos nossos pais, avaliarmos, obedecer muitas vezes, principalmente quando nós ainda estamos embaixo do seu teto, não iniciamos nossa própria família. Então, perceba, o que Cristo está fazendo na oração é entregando maturidade, consciência, não é tipo, cresça, filho, cresça, não dá para ficar te dando mamar a vida toda. Você precisa começar a fazer sua própria comida e você precisa começar a alimentar pessoas. Você precisa amadurecer e criar consciência. Ser menos, controlar seu ego, seu individual, lembrar que você faz parte de uma família, lembrar o propósito pelo qual você está aqui, suas responsabilidades, seus deveres. Percebe? E aí então, quando nós vamos caminhando em direção a essa grande maturidade de consciência, a nossa lista de pedidos ela muda. Muitas vezes a oração nem tem lista de pedido. Muitas vezes nem tem lista de pedido. É mais sobre conversar com o Pai. Tá? Mas Deus ele mostra para nós. Vocês
Podem pedir. E Ele vai nos instruir sobre o que pedir agora. E o primeiro pedido é: dá-nos o pão para este dia. O pão representa o sustento básico. Não é? Alimento, roupa, teto sobre a cabeça, trabalho, provisão. Aquilo que nós precisamos para viver o hoje. Dá-nos o pão para hoje. Deus está provendo o hoje. Não é? Então Jesus nos ensina a pedir pela provisão. Pela provisão. Não é? E note que está no plural, é dá-nos. Eu oro como parte de uma família. Se lembra? Eu faço parte de uma família. Então uma pergunta deve acompanhar meus pedidos. Deus respondendo essa oração e me dando aquilo que eu estou pedindo de provisão. Quem ganha com isso? É só eu? Ou meus irmãos ganham também? O reino, a família ganha de alguma forma. É só sobre o meu conforto? É só sobre a minha estrutura? Ou de alguma forma isso chega ao reino dos céus? Porque Jesus está falando, lembra, dá-nos, plural, você faz uma parte de uma família. Eu não tenho filho único. O reino precisa ser servido. E eu uso meus filhos para servir o reino. Para que o reino esteja, haja provisão. Então, se Deus coloca mais pão na sua mesa, se Deus traz a provisão sobre a sua vida, isso termina apenas em mais consumo da sua parte ou se transforma em generosidade? Se você ganhou a promoção que você tanto sonhava, teu salário dobrou porque tua empresa aumentou, isso se traduz em generosidade para o reino também? Ou não, é só sobre você? Percebe? Porque para mim é muito lógico, tá? Para mim é uma lógica, tipo assim, o propósito pelo qual nós estamos aqui, de forma bem simplista, óbvio, né? O que Deus quer através de nós é que o reino se expanda sobre a face da terra. E nós possamos transbordar e alcançar pessoas e salvar pessoas. Porque se fosse sobre luxo, sobre ser feliz em todos os momentos, é mais fácil Jesus te matar. Faleceu, porque agora você tem, cara, luxo, alegria, você não tem doença, não tem nada. Seria a melhor opção para o Pai. Vamos levar todo mundo. Mas Ele nos deixa aqui, porque existe um propósito. E qual é o propósito? Vidas. Então, que sentido faz se Deus nos abençoar, se as bênçãos de Deus não passam por nós e chegam no reino? Se nós somos uma represa de bênçãos, por que Deus te abençoaria mais? Compreende? Então, como Deus, faz muito mais sentido eu tornar uma pessoa trilionária que tem o coração no reino. Porque o reino vai crescer. Conseguem? Né? Então, para mim é uma lógica, cara, muito clara. Sabe? É claro que, como filhos que amam o Pai, nós não estamos fazendo uma barganha. Nós servimos a Deus e servimos o reino por gratidão. Não por aquilo que Ele pode nos dar ainda. Mas Ele é generoso e Ele nos dá. Nossa motivação, então, é gratidão, é amor. Não amor pelo dinheiro, mas amor por Deus. Mas, você está entendendo? É dar-nos, é plural. Você faz parte de uma família. O segundo pedido é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então você vê que de novo é plural. Todo momento Jesus está trazendo a consciência: você faz parte de uma família, você faz parte de um reino. Não se isole, não seja individualista, não seja egoísta. Aqui Jesus nos ensina que nós não levamos ao Pai somente nossos pedidos materiais. Nós levamos ao Pai também nossa culpa. Porque o cristão, ele ainda peca, ele ainda falha, ele ainda cai em pecado. Falei para vir só no final do culto, veio me buscar antes. O cristão, ele ainda peca.
Ele não faz pazes com o pecado, ele não vive em pecado, essa é a grande diferença. Então ele cai, se arrepende, volta até Deus, e então levanta para continuar a sua jornada. Não é? Mas Jesus está dizendo, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos seus erros. Peça, Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu errei, eu fui duro, eu fui egoísta, eu fui orgulhoso, eu falei o que não devia, eu tratei a pessoa de forma que eu não deveria ter tratado. Eu preciso da misericórdia, Deus. Eu reconheço. Eu preciso da sua misericórdia. Não é? E Jesus acrescenta, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, ele sobe a régua aqui. Não é? Porque assim, eu te perdoei e agora você perdoa pessoas. Não é? E nós não perdoamos os outros, então, porque eles merecem, porque no final nós não merecíamos ser perdoados também. Nós perdoamos os outros porque nós somos perdoados de graça, pela graça, por Deus. E agora nós entregamos de graça e pela graça o perdão às pessoas. Tá? É claro que isso não apaga a necessidade de impor limites, distanciamento, tomar atitudes que devem ser tomadas, não é? Em relacionamentos, situações, tá? Mas impede que o teu coração seja envenenado e você viva uma vida de amargura, não é? E não receba tudo que você poderia receber da parte de Deus. Tá? O terceiro pedido é, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus nos ensina a admitir nossa fraqueza, humildade. Nunca se esqueça que você é falho. Não é? Então o cristão maduro não é aquele que, né, eu aguento qualquer coisa, sou um gigante na fé. Não. O cristão maduro é aquele que conhece o próprio coração, sabe das suas próprias tentações e está orando sempre. Deus me guarda. Deus me livra. Não é? Então, você sabe onde você tem sido tentado. Você sabe os buracos que você tem mais chance de cair. Então é sobre não perdoar, é sobre desistir do seu casamento, é sobre mentira. Você sabe. Então você pede a Deus para que Ele te livre desse mal, para que Ele opere na sua vida e te livre. Então veja o desenho completo. No final, Jesus nos ensina a levar a nossa vida por completo diante dele. Não é? Eu dependo do Pai para viver, ou seja, provisão. Eu dependo da graça de Deus para ser perdoado. Eu dependo da proteção de Deus para permanecer em pé. Então, Jesus está nos ensinando quais pedidos você deve fazer a Deus. Não é? Peça por provisão, peça por perdão e peça por proteção. Provisão, perdão, proteção. Tá. Agora o ponto mais alto, que eu vou dar uma acelerada, irmãos. Pode estar certo. Aqui é 11h13, aqui é 11h25. Esse relógio aqui está mais perdido. Aqueles galos começam a cantar 10 horas da manhã, esse relógio aqui. Ó. Vamos lá então. O ponto é, quem de nós ora assim? Ou seja, quem de nós santifica o nome de Deus perfeitamente? Quem de nós consegue entregar sua vontade todas as vezes a Deus sem resistência? Quem de nós pede o pão, né, ou seja, a provisão, e muitas vezes não flerta com a ganância? Não segura nas mãos a provisão que Deus tem nos dado? Quem de nós consegue perdoar, né, estender o perdão às pessoas, sem orgulho? Não é? Quem de nós evita as tentações a todo custo? Muitas vezes nós brincamos com as tentações, flertamos, né, vamos chegando perto. Então, quem de nós faz essa oração perfeitamente? Porque se o Pai Nosso for apenas um modelo para nós imitarmos, Ele vai nos esmagar. Porque ao mesmo tempo que Ele revela a consciência do reino dos céus e a beleza da oração, Ele também revela o quanto nosso coração é contaminado, o quanto nosso coração ele é desorganizado a respeito do reino do Senhor. Então, como é que eu posso ir diante de Deus e pedir todas essas coisas, se eu não consigo cumprir?
é aqui que o Evangelho aparece. Não é? É aqui que Jesus, não é, aparece. Porque você tem que entender que toda a Bíblia, toda a verdade da Bíblia, todo capítulo, todo livro da Bíblia, ele aponta para Jesus, é sempre sobre Jesus. Então o Pai Nosso está apontando para Jesus. Quando eu digo apontar para Jesus, é sobre a crucificação e ressurreição de Jesus. Tá? Então, aqui o Pai Nosso está apontando para Jesus, não é? Porque Jesus viveu perfeitamente aquilo que a oração do Pai Nosso ensina. Jesus sim. Então, Jesus santificou o nome do Pai perfeitamente. Quem olhava para Jesus, via perfeitamente Deus. Jesus trouxe o reino sobre a face da terra. Onde ele chegava, pecadores eram perdoados, pessoas eram curadas, oprimidos libertos, mortos ressuscitavam, pessoas recebiam palavra de vida, pessoas recebiam palavra de esperança. Não é? Onde ele chegava, de fato, ficava muito claro, essa pessoa não pertence aqui não. Ela vem de outro reino. Não é? E ele também fez perfeitamente a vontade do Pai. Você vê ali próximo da morte de Jesus, um momento de grande dificuldade, que é o Getsemane, né? Jesus faz a famosa oração, Deus, se possível, passe esse cálice de mim. Né? Mas ele termina a oração mostrando, mas em tudo seja feita a tua vontade. Né? Ou dependendo da tua tradução, né? Não é como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus sim entregou a vontade humana, sem resistir 100% das vezes. Ele sempre confiou quando nós desconfiamos. Não é? Então veja, Jesus não fez isso para nos dar apenas um exemplo. Não é? Ele fez isso para nos salvar. Para que hoje nós pudéssemos orar a Deus e ser ouvidos. Não é? Porque quando nós pedimos pelo pão para Deus, por que Ele pode nos dar o pão? Porque o verdadeiro pão da vida foi partido e hoje pode nos alimentar. Quando nós pedimos perdão a Deus, por que Ele nos perdoa? Porque aquele que não tinha dívida nenhuma assumiu a minha culpa e eu me tornei livre. Quando nós pedimos para que Deus nos livre de todo o mal, de todo o pecado, é porque Jesus enfrentou o pecado. Jesus enfrentou a tentação, Ele enfrentou o abandono, a morte, Ele permaneceu fiel, onde nós muitas vezes caímos. E tudo isso culmina na cruz. Porque ali você tem a frase de Jesus Cristo, né? Deus meu, por que me abandonaste? Aquele que sempre pôde dizer Pai, que sempre esteve dentro da comunhão da Trindade, experimentou o abandono que eu e você merecíamos. Porque o pecado, os erros que ele estava sendo acusado, ele estava pagando, é o erro da humanidade, são os nossos erros. Então, ele experimentou o abandono para que hoje você pudesse experimentar a presença de um Pai. E orar então, Pai Nosso. Então veja, a oração cristã de nenhuma forma começa na sua própria disciplina, no quanto você é bom, no quanto você é um cristão maduro. Não é? A oração cristã ela começa na obra de Cristo, não é? Consumada na cruz. Então eu não oro a Deus porque eu oro bonito. Eu não chego a Deus porque eu tive uma semana de um super crente, né? Eu me aproximo de Deus porque Jesus abriu o caminho. Porque Jesus abriu o caminho. E através daquilo que Jesus fez, eu posso orar, Pai nosso que estás nos céus. Não é? Então, o chamado, não é, que eu quero concluir, é volte para o Pai. Não é? O chamado final do Pai Nosso é, não ore como um gigante espiritual. Não é? O chamado é mais simples. Né? É simplesmente volte para o Pai. Né? Ore, se relacione com o Pai. Volte, mesmo que a sua oração seja fraca, mesmo que você nem saiba direito o que dizer, volte mesmo quando você está envergonhado, volte mesmo com o coração ainda dividido a respeito da sua vontade, da vontade de Deus, volte ao Pai. Porque o caminho foi aberto e você pode passar por esse caminho. Não é? Jesus, o Filho de Deus, foi até a cruz, morreu, ressuscitou e agora abriu essa ponte para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus, com o nosso Pai. Então, todas as vezes que você não souber como
começar ou recomeçar, comece por onde Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus. E para nós refletirmos e praticarmos, orar é aprender com Jesus a chegar a Deus como filho, colocar Deus em primeiro lugar e entregar a Ele nossas necessidades, culpas e lutas, não pela força da nossa oração, mas porque Jesus abriu o nosso caminho de volta ao Pai.